Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos Salmos e hoje vamos falar do Salmo 66. E não é muito fácil, né, amados, para nós termos um espírito de louvor e gratidão. Nossa tendência é de sempre pedir. Mas se aprendermos com estes salmos a gastar mais tempo em louvor e gratidão, vamos precisar de menos tempo para as petições. E esse salmo nos ensina a desenvolver essa gratidão. Quando nós olhamos para o Salmo 66, nós podemos ver o significado desse salmo. O Salmo 66 é um salmo de louvor, de gratidão a Deus por seu livramento, pois Deus livrou e atendeu, ou melhor dizendo, Deus atendeu as orações do seu povo e os livrou das suas dificuldades. Quando nós olhamos para esses salmos e interpretamos ele, alguns estudiosos dizem que o momento onde se originou este salmo nos leva até a libertação dos israelitas dos exércitos de Senaqueribe, lá em Isaías 37 e 36, quando 185 mil soldados amanheceram mortos, e isso levou à fuga do exército de Senaqueribe, perdendo de vista a intenção de invadir e destruir com Judá. Aí nós podemos ver aqui em Isaías 37 e 36 o grande livramento de Deus a Judá, sendo na ocasião o rei Ezequias. Do que esse salmo ele fala? O tema central deste salmo é a fidelidade de Deus e o louvor que ele merece. Este é o tema que nós podemos aqui extrair desse salmo. É o tema central desse salmo. A fidelidade de Deus e o louvor que ele merece. Vamos então comentar esse salmo lendo os versículos que assim fazem parte dele. Verso 1 e 2 nos diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Aqui nós podemos ver que o salmista ele exorta o povo a clamar a Deus, a gritar, gritem a Deus, e expressem o louvor a Deus. E aqui o salmista ele faz um convite para todos darem a Deus o louvor que ele merece, em todos os cantos da terra. Apenas Deus merece todo o louvor da terra. Esse salmo começa com o louvor de todos e encerra com louvor individual, lá no versículo 20. O convite, então, ele é feito de 3 formas. E a primeira forma que nós vamos ver aqui os versículos de 1 a 4, é justamente esse: cantem a glória de Deus. Esse é o convite. Verso 3, assim diz: dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Aqui nós podemos ver uma descrição da glória de Deus. E o que significa dar glória a Deus? Dar glória é louvar a Deus, ou melhor, é honrar a Deus. Ele merece toda a glória por causa de quem é e o que fez. Deus nos criou para a sua glória. Demos glória pela beleza de Deus, pela sua grandeza e o seu poder. Deus é glorioso e sua glória não depende de nós. Não há nada tão poderoso como Deus e nenhum inimigo o pode resistir. Quando cantamos, anunciamos o nome de Deus, o seu poder. Deus é o conteúdo da nossa canção. O segundo convite é: venham e vejam, contemplem as obras de Deus em seu favor. Verso de 5 a 15 assim nos diz: Amados,
Amados, se nós aprendermos a contemplar as obras de Deus, ou melhor, se nós não aprendermos a contemplar as obras de Deus, o nosso coração vai parar de cantar. Você vai ficar olhando para os lados, você vai não ver sentido nenhum na adoração a Deus. Muitas outras coisas você vai ficar preso, e não nas coisas que vão te levar a contemplar a glória de Deus. Versos 5 e 6 nos diz: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. É importante lembrar das maravilhas que Deus fez no passado. As obras de Deus, aqui nós podemos ver como a abertura do Mar Vermelho. Aqui nos mostram que podemos confiar em Deus, assim como o povo de Israel desfrutou dessas maravilhas de Deus, nós também, em cada momento de nossas vidas. Nós podemos confiar em Deus, que Ele é Deus sempre presente, principalmente nos momentos adversos da vida. Verso 7 nos diz: Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Deus é soberano sobre toda a criação. Pode parecer que Ele não está presente, mas Ele está vendo e guiando tudo que acontece no mundo. 8 e 9. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalecem os pés, que tropecemos. Deus merece nosso louvor porque é Ele que nos sustenta, é Ele que sustenta nossas vidas e nos ajuda a seguir o seu caminho. O convite que nós vemos aqui é para adorar a Deus coletivamente, adorar a Deus individualmente. E quando nós olhamos para essa oração coletiva, nós aprendemos uma lição, que é impossível para nós hoje em dia. É impossível sermos crentes sem igreja. Crente sem igreja é como uma anomalia, é uma anormalidade. Não tem como. É um membro separado do corpo, jogado, largado. Verso 10 a 12, nós podemos ver também: pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolastes-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Deus permite o sofrimento, amado, mas usa-o como forma de nos refinar, de nos educar, de nos levar a ficar firme, amadurecer. Como a prata no fogo, Ele nos usa para nos santificar, nos purificar, limpando as impurezas do pecado, nos levando a identificar as razões pelas quais estamos passando aquele sofrimento. Muitas vezes por consequência do pecado, mas outras vezes para nos provar em quem nós vamos confiar diante das adversidades, em quem nós vamos confiar nas circunstâncias, no Deus Todo-Poderoso. E a dificuldade, amado, quando nós aprendemos a confiar no Senhor, é que a dificuldade não dura para sempre. Deus nos ajuda e nos traz para uma nova situação de alegria diante das adversidades. Ela não dura. E faz-nos lembrar 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos trará livramento, de sorte que possais suportar. Isso é maravilhoso para nós, não é verdade, amados? Verso 13 a 15. Entrarei na tua casa, no teu templo, com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Perante a bondade de Deus, que nos livra na dificuldade,
A resposta correta é gratidão. No Antigo Testamento, fazer votos e oferecer sacrifícios era uma forma de mostrar arrependimento pelos pecados e dedicação total a Deus. Não precisamos fazer sacrifícios mais hoje, mas podemos dedicar nossas vidas a Deus. Hoje, por conta do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, temos a compreensão de que Deus, Ele é infinitamente maior e o que Ele faz é maior do que nós possamos fazer para oferecer a Ele. A razão de nós fazermos e oferecermos a Ele o louvor nada mais é do que a gratidão por tudo que Ele fez por nós. E é justamente que nada que viemos a fazer vai pagar o que Ele fez por nós, nos dando seu Filho para morrer por nós em nosso lugar, para livramento e salvação dos nossos pecados. E a única forma de nós sermos gratos a Ele é louvá-lo, engrandecer o seu nome, né? E a única coisa que nós precisamos fazer é oferecer nossas vidas a Ele, como uma verdadeira adoração, o adorar em espírito e em verdade. Então nós temos aprendido aqui com o Salmo, que o Salmo faz um convite a cantar louvores ao Senhor, porque Ele é o único que merece nosso louvor. Também nos faz o convite a ver, né, a contemplar as obras de Deus em nosso favor, em favor do seu povo. E agora o terceiro convite é que devemos ouvir o que Deus está fazendo pelos quebrantados de coração. O convite do salmista é: venham e ouçam o que Deus está fazendo por você, pelos arrependidos. É maravilhoso quando nós olhamos isso. Olha o versículo 16 e 17 nos diz: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Não dá para esconder o amor de Deus. Quem é grato por Deus, ou quem é grato a Deus, quer falar sobre as bênçãos de Deus para outras pessoas e cantar louvores ao seu santo nome. A salvação é o maior testemunho que temos a dar. O livramento da condenação eterna do pecado através da cruz de Cristo. Esse é o maior testemunho que nós temos. Não há nada mais convincente do que as nossas próprias experiências de fé em Jesus Cristo. Uma bela parte do louvor são os testemunhos de coisas que Deus fez acontecerem em nossas próprias vidas. E uma delas é a libertação da condenação eterna do pecado, a salvação em Cristo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E quando nós continuamos, vemos o verso 18 e 19, nos diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, não ouviria minhas orações. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Agora, em Jesus, eu apresento o meu corpo em santidade. Em Jesus, eis que me tornei uma nova pessoa pela fé em Jesus Cristo, uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu vivo em santidade, seguindo o caminho do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu viver em Jesus Cristo no pecado, o pecado me afasta de Deus, me afasta de Cristo. Mas em Cristo eu fui levado a confessar os meus pecados como fruto de arrependimento. E por conta disso, uma dedicação a Deus. E por consequência a isso, Ele ouve a minha oração, Ele ouve as nossas orações e nos ajuda. Se eu viver contemplando o pecado, na prática do pecado, o Senhor não me ouvirá as orações. Porque o que interrompe a nossa oração é uma vida de pecado. Por essa razão que somos exortados a arrependimento e confissão de pecado. Verso 20, aqui entra o que eu falei lá no início.
a oração, o convite ao louvor individual. Começamos com o convite de um louvor de toda a terra e agora um louvor individual. Olha o que nos diz o verso 20. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus não nos abandona na dificuldade. Ele não nos ignora quando oramos com sinceridade. Deus nos ama e nos quer bem. Quando eu me arrependi, confessei o meu pecado, Ele veio até mim e ouve o meu clamor sempre que eu o clamo. Esse é o Deus. E esse é o motivo que, ao mesmo tempo, meu louvor a Deus deve ser coletivo, e o salmista exorta todos a louvarem ao Senhor de todas as faces da terra, mas ele encerra com esse louvor individual, por conta de tudo que Deus fez por mim, a salvação do meu pecado e o livrar da condenação eterna do pecado. Ele me trouxe para junto dele, e nada me afastará dele. Por consequência disso, eu louvo ao Senhor. Eu bendirei o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua graça. Louvado seja o Senhor. Essa disposição de Deus para nunca desistir de nós e nunca nos rejeitar foi também muito bem demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo, lá em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esses são os convites de Deus nesse salmo para nós meditarmos nessa manhã. Venham e cantem a glória de Deus. Venham e vejam a obra maravilhosa dele em Jesus Cristo por mim e por você. Venham e ouçam o que ele fez para salvar um pecador como eu e você. Jesus, no madeiro, levou sobre si os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essas verdades que o Senhor nos trouxe aqui. E nos ajude, ó Pai, como forma de gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda o Senhor há de fazer por nós, que nós louvemos e bendigamos o seu santo e maravilhoso nome. Que a tua igreja seja uma igreja grata, seja uma igreja que louve o Senhor e que sempre traga em suas mentes as maravilhosas obras do Senhor em nossas vidas. Louvado seja o seu nome hoje e para todo sempre.